aqui umas tranqueiras lá no porta-mala. E vocês, como é que estão, meus amigos? Boa noite. Vamos avançando aqui com o teste do Creta. Para você que está chegando agora, vídeo de convivência com carros por muitos quilômetros. Creta 1.6 Action 2022. Creta na área, 29.695 quilômetros. E hoje, não mais do que hoje, não vou deixar para depois, o vídeo do juízo final do Creta. Fizemos os vídeos das primeiras impressões, segundas impressões, pontos positivos, pontos negativos, consumo urbano e rodoviário, com gasolina e com etanol. Fizemos também teste de convivência com carros, falamos das características dele de comportamento dinâmico. Mas é impressionante que esse carro tá bom, viu? Comportamento da suspensão e por aí vai. Que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao Creta? Lembrando que o Creta da geração nova também foi alvo de testes aqui no canal e foi muito bem. Vamos ver como é que vai ser aqui, né? Lembrando que são propostas e estão situados em lugares diferentes do mercado, uma vez que lá o motor é TGDI 1.0 turbo, uma outra proposta de carro, né, é reestilizado já, e esse aqui se manteve para preencher uma lacuna ali, talvez ainda interessante para a Hyundai. E aí, meus amigos, o que vocês acham de tudo que vocês viram aí no teste? O que eu vou atribuir a ele? Não se apeguem aos barulhos, tem um monte de tranqueiras aqui. Vou também fazer uns aceleros aqui para falar um pouco de desempenho. Terceirinha aqui, ó, segunda, terceira, quarta, e já estou a 100 km por hora. Observe o grip de curva. Essa curva é bem de baixa, tá? Ó, observe vocês, ó, como faz curva, impressionante. Como faz curva, como anda. E esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar agora no Creta, que é o desempenho do motor 1.6 da Hyundai de apenas 130 cavalos, né? Esse desempenho, o desempenho desse motor faz miséria quando você usa o modo sequencial. Quando você usa o modo drive, ele vai trocando de marcha, se embanando um pouco em velocidades elevadas, o que em tese não seria a proposta. Acho que é por isso que a Hyundai deixou assim, né? Porque andando devagar ele vai bem. E quando você quiser desempenho, você vai usar o modo sequencial. Bom, eu falei que ele tem uma velocidade de final absurdamente boa se comparado com o T-Cross e com o Tracker que nós testamos aqui no canal, porque ele vai deslanchando mais adiante do que os demais. O Tracker porque limita, e o T-Cross porque o turbo vai perdendo a força ali depois dos 190 km por hora. Mas isso só a título de curiosidade. Importante que eu falei no vídeo anterior, que me surpreendeu muito mesmo. Até tentei procurar na internet alguns vídeos que pudessem comprovar isso que eu estou falando, mas não encontrei. Se eu encontrar, eu cito nos próximos capítulos ali, né? Mas então o motor dele surpreende muito primeiro pela confiabilidade mecânica reconhecida, né? E segundo pelo desempenho, como empurra bem o Creta, mesmo com esse motor 1.6 de 130 cavalos. Lembrando que lá no HB20 ele tinha 128 e aqui ele foi melhorado para 130 cavalos, câmbio de 6 marchas, modo sequencial aqui, e vai muito bem. O que pecou aqui durante todo o trajeto foi o consumo de combustível, especialmente com etanol na cidade e na estrada. Com gasolina na estrada o etanol fez feio, fez abaixo dos concorrentes, e dos que passaram aqui pelo canal, e com gasolina ele surpreendeu até, fazendo quase 15,5 km por litro no nosso circuito programado de testes, né? Se você for usar o carro normalmente, provavelmente ele vai fazer uma média inferior a essa, ou até superior se você andar a 80, né? Mas o nosso teste é a 100 km por hora, né? Mas pisando falei pra vocês que ele troca a 6.000 e pouquinho no drive, mas não é verdade.
tinha falado isso no vídeo anterior, mesmo no drive ele troca 6,5 se você pisar com disposição, viu? Mas essa que é a vantagem aqui do carro, ó. Olha essa dinâmica. Observe essa dinâmica de condução, o quanto ele é pregado no chão e o quanto realmente surpreende positivamente, mesmo com esse motorzinho fraco. Então, uma outra boa característica do carro, extremamente estável, extremamente na mão, uns bons freios, né, uma boa suspensão. Então é um carro que contorna muito bem a curva, tem um bom peso do volante em linha reta. Você não precisa fazer esforço para consertar na trajetória. Mesmo sendo um SUV, tem pouquíssima influência de vento lateral. E a base aqui do carro, todo o sistema do carro é completamente diferente, assim, é um carro bem pregado no chão mesmo. Surpreende, né? Os faróis são faróis com lâmpadas halógenas, monoparábolas, que é lamentável, porém, como vocês viram aqui no teste, o que nos importa de fato é a iluminação, né? E vocês viram que é a contento aí, provei para vocês que é a contento também. O acabamento do carro, apesar de ser simples, é muito honesto, não fazem ruídos diferentes, aqui não fez nenhum ruído diferente e tal. Agora tem umas tranqueiras, como eu falei, mas não senti ruído algum. Bom de freio, bom de transmissão, o sequencial dele é bem permissivo, inclusive, como eu falei. O volante não tem couro nessa versão, mas tem uma borracha de bom tato, então tudo que você coloca contato com o carro aqui, tudo que você tem contato com o carro é de boa textura, não agride, né, o motorista, porque ainda mais um carro de proposta familiar não poderia de jeito nenhum deixar passar, né, esse mínimo de existência de conforto. Um pecado mortal para esse carro é não ter multimídia, não ter câmera de ré e não ter sensor de estacionamento sequer. Lembrando que, como eu sempre digo, não é só uma questão, né, de mero deleite, mas sim de segurança para evitar acidentes, né? Toda vez que eu saio com esse carro eu fico olhando tal, porque os sensores acabam ajudando e deixando você um pouco mais descuidado, entre aspas, né, com a questão da visibilidade traseira e lateral do carro, né? Mas esse carro obrigatoriamente, todos os carros deveriam ter câmera de ré e sensor por uma questão de segurança realmente, né? Não pela questão... Opa! É aqui mesmo. É aqui mesmo. Não pela questão só de estética. Tô tentando achar o... Será que esqueci no posto? Não, meu outro celular. Não por uma questão estética somente, né? Mas olha, eu tinha andado no Creta novo, eu falei, nossa, eu achei que e não tinha andado, né? Nós fizemos o teste com o Creta novo e não tinha feito o teste com o Creta antigo, de carroceria antiga. Eu achei que era completamente diferente. Eu achei que esse carro seria bem inferior ao novo, porque o novo foi muito bem... Ops, não tá reconhecendo aqui. O novo foi muito bem avaliado aqui. Mas não, me surpreendi. Me surpreendi com a disposição do carro, com tudo, com o isolamento acústico do carro de uma forma geral, exceto pelo motor, pelo bom espaço interno. Andei com 4 a bordo, bagagem aqui, e sentando a bota ele vai embora, assustadoramente inclusive, porque anda muito se você pisar bastante, né? Então o único pecado desse carro realmente é não ter ali o sensor de ré e câmera de ré. A multimídia eu sei que, né, é uma questão ali que eles colocam em outras versões, mas o grande pecado é justamente esse. Mas olha, me surpreendeu muito assim, esse volante aqui, a forma como você dirige, o banco confortável. Na verdade o banco não é tão confortável, a posição de dirigir que é confortável demais, uma boa visibilidade, um para-brisa enorme, um bom retrovisor interno bem grande também, assim como os retrovisores laterais. Então o carro passa uma sensação de conforto, robustez, confiabilidade mecânica. Eu adorei o Creta e todo mundo que andou no Creta, os meus amigos, meus familiares, gostaram bastante. Pesquisando os fóruns da internet, você não vê grandes reclamações sobre o carro, nem em relação ao motor 1.6, que deveria, pelo menos nas más línguas, ser o calcanhar de Aquiles do carro, mas não é, né? Realmente não é. Se você estiver acostumado com o carro turbo, como eu falei, talvez, como eu falei nos vídeos anteriores, talvez você se surpreenda negativamente. Mas depois que se acostuma, o carro simplesmente vai embora e ele anda bem mesmo.
a custo de gastar muito combustível, sinceramente falando, mas ele também está num outro patamar de carro de preço, né, em relação ao T-Cross, Tracker e por aí vai, né. Mas é incrivelmente gostoso, bastante porta-treco aqui, um porta-malas enorme, bem confortável, o ângulo do banco traseiro, da inclinação do banco traseiro é perfeito para viagens longas, não é muito deitado nem muito em pé como talvez na SX. A suspensão muito confortável, que é bem melhor do que no HR-V da geração anterior. O pessoal fala muito do HR-V. Eu tive um HR-V 2000 e o primeiro que saiu era 15/16. Sabe quanto que nós pagamos, pessoal? 89 mil. E vendeu por 94 alguns meses depois, que eu precisei morar fora do país por um tempo. Já expliquei essa situação para vocês, né? E o que eu achava muito estranho no HR-V daquela geração era o motor invadindo aqui a carroceria e também a suspensão muito dura. Aqui não, aqui ele tem uma dirigibilidade de sedã, né? Então, aqui, ó, eu dou o pé, ó, 120, 130, vou aliviar, ó. Eu já tô a 150 km por hora. Observe que nessa velocidade, sem retomar, se não for para retomar, ele vai em silêncio. Você escuta um pouquinho de barulho de vento, porque aqui no Rodoanel é um dos lugares que mais venta nas estradas do interior. E é impressionante o que anda. Impressionante o que anda. É muito confortável mesmo. Nesses murunduns aqui, ó, que vocês conhecem bem, ele vai bem firme. Aquela massa toda vai se estabilizando no asfalto, né? Ele não vai dando batuques desordenados. Ele vai mesmo patrolando tudo, ó. Olha que delícia de carro. Nossa, acho que tinha polícia aqui. Espero que não. Fui olhar pro celular, me distraí. Espero que não, senão eu tô muito acima da velocidade. Mas então, que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele depois de tudo que vocês viram aí, né? Não apresentou nenhuma inconsistência mecânica. Então, aquele carro que funciona como um reloginho mesmo. Nada que deu piripax, os vidros, nos faróis, nos freios. O freio ele é um pouquinho mais baixo mesmo, mas eu acho que é uma questão de assentamento ali, porque ele freia bem, assentamento das pastilhas. Só tem um USB, uma entrada auxiliar e duas entradas ali, tomadas 12 volts. Não tem saída de ar atrás nessa versão. Lembrando que nessa época tinha a versão Prestige, né, que tinha até aquecimento, resfriamento de banco, né, que era bem bacana. Mas o kit dignidade aqui está a contento, exceto mesmo pela câmera de ré e pelo sensor de estacionamento, né? Mas é um carro muito confortável e eu teria com certeza ele. Teria com certeza. Eu jogaria um multimídia aqui. Ele tem aqui no meio o apoio dos braços, o apoio central do braço, que é bem confortável. É de borracha. Não é de tecido e nem de couro, é de borracha mesmo. E os tecidos e a porta, ele tem um acabamento em plástico, que é a contento também. Todo o material do carro é de plástico, mas assim como no HB20, estão acima da média na questão dos encaixes e de qualidade da construção do carro de uma forma geral, né? Não tem nada que desabone o carro, senão esses pontos que eu falei mesmo. Foi até difícil fazer o vídeo dos pontos negativos, porque é um carro que surpreendeu, né? Porque eu esperava pouco dele no teste e ele me surpreendeu positivamente, justamente por isso aqui, tudo que ele demonstrou, essa qualidade de construção, essa direção extremamente direta, esse carro na mão, tanto quanto um sedã, muito bom. E olha, talvez a questão de subir um pouquinho o giro na primeira marcha, quando você sai do semáforo, algumas coisas assim, só para falar que incomodaram de uma forma ou de outra. Mas não, gostei muito mesmo desse carro durante todo o teste.
Já se vão lá mais de 1.100 km rodados. E eu preciso saber de vocês também, se vocês querem que continue aí o teste, os capítulos pós-juízo final, ou se vocês desejam que outro carro ocupe o lugar dele aqui no canal. Eu confesso para vocês que não queria que ele fosse embora, foi outro xodó aqui do canal, avançou a quilometragem relativamente rápido, mas as águas têm que rolar aí, eu preciso de um carro. No dia a dia eu já expliquei para vocês a minha necessidade de ter um multimídia bom aqui, para eu poder interagir menos com o carro e poder trabalhar também. Você sabe que o carro tem sido um instrumento de trabalho para o YouTube, mas também para desovar lá, né, para resolver as coisas do escritório, né? Mas olha, é um carro acima de qualquer suspeita, muito bom mesmo. Então, você aí que está a fim de comprar o Creta 1.6, o que você precisa saber? Deixa eu ver se está gravando, meus amigos. O que você precisa saber obrigatoriamente, que pode ser que passe batido, né? É um carro simples, pelo que, né, é um carro que foi popularizado, entre aspas, né? Tiraram alguns itens dele para ele continuar no mercado ocupando uma fatia. Então não espere um Creta extremamente sofisticado, esquece isso, né? É um carro simples que não tem couro no volante, não tem couro nos bancos, rodas 16 com pneus 205 aro 16/65, né? 205/65. Os faróis não são nem dupla parábola, como eu falei, mas o que você tem que saber que pode não ser legal? O motor em velocidades moderadas fica oscilando muito entre quinta e sexta marcha na estrada. Assim, ó, ele já melhorou muito agora, depois que eu amaciei bastante, ó. Ele quase não está engatando quinta, mas quando eu peguei eu vi que ele engatava um pouco a quinta, às vezes demais. Em qualquer retomadinha ele engata, se mais melhor ele engata a quinta, né? E se você pisar um pouco mais, ele engata a quarta, né? O que é normal, mas aqui é um pouco mais sensível. Eu acho que a Hyundai fez essa calibragem justamente para dar mais a sensação de que o carro anda mesmo, até porque estou quase 140 km por hora e retomou rapidamente, né? Mas olha como contorna muito bem a curva mesmo. É impressionante a estabilidade desse carro, impressionante. Lembrando que estamos com roda 16, né? E aí, então, o que saber da simplicidade de uma forma geral? Você tem que entender que você está com um carro simples, porém muito bem construído. Você vai lembrar disso. Um motor que chama as marchas demais. Como eu falei, o consumo excessivo de etanol, melhor usar gasolina. Só usa etanol quando quiser desempenho muito acima da média, do que você espera. E uma outra questão importante, talvez na cidade, o giro subindo muito rápido pode ser que te incomode, mas também dá muita impulsão para o carro, tá? Então basicamente é isso. Mas não posso dizer que são pontos negativos, e sim características do modelo que você se acostuma facilmente. Eu gostei demais do carro, então eu não posso atribuir outra nota ao Creta, senão 9,5. Eu vou atribuir a nota 9 na verdade, perdão pessoal, eu estava pensando 9 e falei 9,5. Mas eu vou atribuir a nota 9 por duas situações específicas. Uma é os faróis dianteiros. Veja bem, eu não tirei muita pontuação dos faróis, que apesar de eles serem rudimentares na questão da constituição, eles são bons na questão da iluminação. Mas eu acho que é inadmissível um carro desse naipe aqui, hoje em dia, em 2023, ter faróis de corpo simples, mesmo 2022, ter farol de corpo simples. Isso é coisa de Fusca de 1980, então não dá. Desde os anos 90 já tem carro com farol de corpo duplo, né? Então isso é inadmissível para mim. E outra coisa inadmissível, mesmo sendo um carro de entrada, é um carro de nicho ali da entrada, né? É a falta do multimídia, da câmera de ré e do sensor de estacionamento. Isso é inadmissível. O resto tudo passa batido, e talvez também uma exceçãozinha que eu não posso deixar passar pelo consumo excessivo de álcool, tanto na cidade quanto na estrada. O resto vai muito bem. Como no país inteiro a maior parte usa gasolina, eu acho que vai bem demais. Então a nota é 9. Espero que vocês tenham curtido. Imagina o quanto eu gostei desse carro realmente, mas eu tenho que avaliar o carro também pela posição que ele está no mercado, né? E também pelo que ele de fato, como ele quer se apresentar, né? E ele surpreende pela questão da simplicidade, ao mesmo tempo essa sensação de familiaridade, e chama a atenção para um projeto relativamente antigo, porém muito sofisticado na questão de construção e de porte mesmo do carro, né? Como ele é gostoso de andar assim na estrada e na cidade. E aí também, só um adendo,
Eu fiz a viagem com ele para Peruíbe, depois fui para Bertioga, andei no interior também, como eu falei, e a suspensão dele a suspensão, quando você coloca mais peso, ele fica ainda mais confortável na estrada, então gostei demais. Bom, esse foi o teste com o Creta 1.6 Action 2022, ali com já 29.725 quilômetros. Muito obrigado para você que acompanhou esse teste inteiro. Vamos ver se a gente vai continuar um pouquinho aí nos próximos dias com ele. Mas para você que acompanhou essa playlist, esse foi uma grata surpresa, uma grande surpresa para mim. O carro realmente superou minhas expectativas. Muito obrigado, se inscreve, deixa o like, compartilha e até nosso próximo teste. Fui!